Fala rapaziada, que assiste meu canal. E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre: você quer pegar mulher? Você quer ter uma esposa? Você sonha ter uma família bem estruturada e numerosa? Pois eu te digo, a solução para tudo isso é o Bitcoin. No vídeo de hoje eu vou te dar a solução para todos esses problemas e vou te explicar o porquê você deve comprar Bitcoin se você quiser ter uma família numerosa, grande e saudável, tá? Porque a gente sabemos, que no mundo de hoje ter uma família grande, numerosa, forte, tá? É muito raro, para não dizer inexistente, né? Escasso. É muito difícil você achar uma família numerosa e estruturada, tá? É quase impossível você achar isso, para falar a verdade. Porque, como eu já falei nos vídeos passados, nesse canal aqui, né, em si, existe uma agenda para destruir a família. E eu já falei que essa agenda é controlada por Satanás. Satanás não quer a família grande, numerosa, porque é mais fácil atacar a família quando ela está desestruturada, né? Quando ela não está junta, porque assim fica mais fácil atacar um por um e não todo mundo junto, entendeu? Então é muito mais fácil fazer isso, entendeu? Enfim, no mundo de hoje isso aqui tá difícil, arrumar uma família grande e numerosa. Os homens não são mais homens, as mulheres não são mais mulheres. Aí as mulheres, antes de eu falar, né, antes da gente entrar no ponto, é o seguinte: as mulheres, eu já vi várias mulheres falando isso no TikTok. Mas os homens, eles não chegam mais na gente. Os homens não são mais homens. Os homens não pagam mais as contas. O que tá acontecendo, gente? Cadê os homens de antigamente forte, bravos, não sei o que, tá, papapá, pum pum pum, os homens estão muito afeminados, os homens não sei o que. Vamos lá. Elas pedem a Lei Maria da Penha. Elas pedem para trabalhar. Elas pedem para os homens serem mais sensíveis. E quando elas pedem, os homens não tá satisfeita. Quando os homens não tá satisfeita. Então o que tá satisfeito? As mulheres, elas pediram para votar. As mulheres pediram a Lei Maria da Penha. As mulheres pediram isso, pediram aquilo, pediram para trabalhar. E hoje em dia elas reclamam. Como é que pode? Antigamente as mulheres não trabalhavam. Antigamente as mulheres ficavam em casa. E aí? Quem tá melhor, as mulheres antigamente ou de hoje em dia? Pois é. Tem uma coisa que na verdade é absurda de parar pra analisar, é que a democracia é satânica, tá? Quando pediram para escolher, a democracia escolheu quem? Jesus ou Barrabás? Óbvio que escolheu Barrabás. Então a democracia, a opção de escolha, a opção das pessoas escolherem e votar em si mesmas, tipo, um grupo escolher, é satânico. Que elas sempre vão escolher o que se favorece mais a elas. Elas sempre vão escolher o errado. O que o grande grupo quer e o pequeno não quer. Que loucura. Entende? Então isso é satânico, tá? Então as mulheres pediram a chuva e não aguentaram a lama, né? Elas quiseram ser igual homens e hoje em dia elas são igual homens e estão sofrendo, pedindo arrego, tá? Porque as mulheres ricas, bem estruturadas, estão agradecidas, né? Ou não, né? Porque ela não consegue mais arrumar marido. Mas em questão de dinheiro, elas estão agradecidas, né? Elas estão bem estruturadas em questão de dinheiro, tem uma mansão, tem carro, tem isso. Só que as mulheres pobres, elas vão de ônibus, pegam sol de 40 graus, escuta desaforo de chefe, escuta isso, escuta aquilo. Então, o feminismo, o socialismo, o comunismo é a farsa. É um sonho satânico. É um sonho satânico. O que é o sonho do feminismo? Eu vou dar para que eu quiser e no final de tudo o que importa é ser feliz. Isso é satânico. Não importa, o que importa não é ser feliz. O que importa é fazer o que é certo. E às vezes nem tudo que é certo é para te fazer feliz. Às vezes é difícil fazer o que é certo. Se você duvida, olha para Jesus. Foi fácil fazer o que ele fez? Era a coisa certa a se fazer, mas foi fácil? Foi fácil o que os apóstolos fizeram? Não, porque o que é certo nunca é fácil, nunca é para te fazer totalmente feliz. É claro que a felicidade é uma consequência do que é certo, mas não é só para te fazer feliz, entendeu? É igual a história de Romeu e Julieta. O amor é satânico. Se fosse verdade aquela história de Romeu e Julieta, eles iriam pro inferno, não pro céu. Enfim.
Então, cara, as mulheres elas pediram a chuva e não aguentaram a lama. Hoje em dia elas estão sofrendo e reclamando para voltar a ser como que era antes, né? Estão reclamando para voltar a ser o que era antes. Os homens sustentar elas, elas têm uma vida feliz, ter filhos, ter uma casa bem estruturada, cuidar dos seus filhos, viver uma vida feliz com seu marido até o final da vida, estar com o seu parceiro. Só que não tem como mais correr atrás. Por quê? Essas mulheres que pedem isso, elas já deram pra muito cara. Elas já deram mais pra, tipo, mais pra 400 cara aí. Elas já deram pra cara pra caramba. E ela não consegue mais ser mulher de ninguém. Porque Jesus deixou bem explícito, você não tem mais chance de recomeçar. Você não tem mais chance de ter marido, tá? Vai e não peque mais, ele falou pra Maria Madalena, se eu não me engano. Madalena, ou alguma coisa assim. Mas não falou pra ela arrumar um marido, não falou pra arrumar um trouxa, entendeu? É claro que uma mulher que já sentou pra 10 caras, se Deus quiser, ela pode ser uma boa mãe, tá? Eu não tô dizendo que ela não pode ser uma boa mãe, mas aí estatisticamente ela não pode. Isso prova com o universo 25, tá? Colocaram ratos, vou te falar do experimento do universo 25. Pegaram ratas, né? Ratas fêmeas, né? E colocaram ela em uma situação de estresse igual a de um macho. Essas ratas não conseguiram ter mais filhos e as que tinham filhos nunca mais trataram, nunca mais se apegaram, nunca mais amaram os seus filhos. O que isso significa? Que a mulher que é exposta à mesma quantidade de estresse que o homem, ela não tem mais direito de recomeçar porque ela não consegue se apegar, não consegue ser uma boa mãe mais. Ela está muito masculinizada, então ela não consegue mais ter filho, não consegue mais... Na verdade, ter filho fisiologicamente ela consegue, mas cuidar do filho, amar o filho devidamente como a mãe faz, ela nunca mais vai conseguir. Ela nunca mais vai conseguir se apegar àquela criança. Por quê? Porque ela foi exposta a uma quantidade de estresse que só homens têm a capacidade de suportar. E é o que está acontecendo com essas mulheres de hoje em dia. Elas não têm mais direito de ser mãe, elas não têm mais direito de ser uma esposa. Por quê? Porque elas fizeram o que elas achavam que era certo, que no caso é ser feliz. Se você seguir o mandamento de ser feliz, você tá ferrado, você tá condenado ao lago de fogo. Porque ser feliz e fazer o que gosta e amar, e você fazer o que gosta e ser feliz, o que importa tudo é ser feliz, é um mandamento satânico do diabo, tá? É a principal lei do diabo. Faz o que você gosta, faz o que você, né? Faz o que você acha certo, seja feliz, tal. Então é um mandamento satânico, entendeu? É um mandamento satânico. O principal é você ser feliz. É um mandamento totalmente e completamente satânico, tá? Então essas mulheres não têm mais direito a recomeçar. Agora, eu tenho uma família, tá? Eu tenho 2 meninas e um molequinho de 2, 3 anos. Não, eu tenho um molequinho vai fazer 4 anos agora. Eu não sou pai, né? É meu irmão, é óbvio. E tenho 2 meninas que minhas irmãs, né? Mas eu trato elas como se fossem minhas filhas, porque é o que elas realmente são, né? Eu, como primogênito, eu devo tratar elas como minhas filhas. Eu tenho essa responsabilidade como pai, tá bom? Eu sou o segundo homem da casa, então, enfim, elas são definitivamente minhas filhas, praticamente, né? Então eu devo tratar e ensinar e dar princípios para elas como se eu fosse o pai delas, não como um irmão, tá? Então, enfim. Então, o que acontece? As mulheres de verdade, né? Com pais e irmãos sinceros e honestos, homens de verdade que dão princípios e caminhos de verdade, o que vai acontecer? Vai ser por dote, tá? O casamento. Se você quiser arrumar uma mulher virgem que daqui pra frente vai ficar mais escasso, você só vai conseguir arrumar essa mulher por dote, exatamente. E esse dote pode ser pago em Bitcoin ou em dólar, tá bom? Enfim, daqui pra frente o real só vai desvalorizar, então vai ser pago em Bitcoin ou em dólar. Sendo assim, em DOT, você vai ter que absorver, você vai ter que trabalhar para conseguir ter aquela mulher. Então você vai ter que trabalhar e juntar um dinheiro e ter a capacidade de sustentar aquela mulher. Porque, tipo assim, por exemplo, eu tenho minhas irmãs, beleza. Minhas irmãs completam lá 20 anos de idade, eu vou ter o quê? Uns 30, 35 anos. Já vou ter acumulado bastante riqueza. Um pretendente delas vai chegar assim, ó, eu quero ter a sua irmã, quero conseguir sua irmã. Vou falar, você quer minha irmã? Tá bom, você quer, né? Beleza, você quer ficar com a minha irmã? Você ama ela? Eu amo sua irmã. Eu quero ficar com ela, ela é minha paixão.
Tá bom, você ama ela, ela é sua paixão, né? Tá bom, beleza. Você tem quantos anos? Já vou perguntar assim. Ah, eu tenho 25. Não, não. Se você tem 25, acumule riqueza, complete 30 anos e volte aqui. Entendeu? Ah, eu tenho 30 anos agora. Tá bom, acumulou riqueza? Tudo bem. Acumulou riqueza, dá pra gente conversar. Ah, Iago, por que só com 30 anos? Porque o homem só se torna homem a partir dos 30 anos. Botem isso na sua cabeça. Jesus só se tornou homem quando fez 30 anos, quando completou os 30 anos. Ele só se declarou rabino, ele só curou pessoas a partir dos 30 anos de idade, tá bom? Então o homem só se torna homem a partir dos 30 anos. Aí eu falasse pra ele, tá bom, tem 30 anos, beleza. Acumulou riqueza? Ah, não, não acumulei, cara. E aí? Aí você não vai ficar com a minha irmã, porque eu preciso de dote. Você tem quantos bitcoins? Ah, eu tenho 3 bitcoins. Tá bom, você tem 3 bitcoins, acumulou riqueza, é honesto, trabalhador, tá bom. Então, coloque um bitcoin aí. A gente vai fazer uma carteira, eu vou ter as chaves, ele vai ter as chaves, e ele vai colocar um bitcoin, eu vou colocar um bitcoin. Se acaso a minha irmã ou a minha filha acusar ele de Maria da Penha, de estupro, de qualquer essas merda aí, falar que bateu, tudo bem. Você acusou o cara, beleza. Ele vai pegar todos os bitcoins que eu coloquei na carteira, que ele colocou, e vai ficar pra ele. Entendeu? Então, vai valer a pena ele entrar no casamento. Porque hoje em dia, se o cara entrar no casamento, ele não tem direito nenhum. Qual que é o direito que um cara tem quando entra no casamento? Zero, meu amigo, zero. Se uma mulher separar dele, ele não tem direito sobre a criança. Se a criança fica com a mãe e ele só vai ver uma vez no mês no máximo a criança. No papel é uma coisa, na realidade é outra. Se a mulher falar que ele bateu ou gritou ela, ele vai preso. Então, qual que é a vantagem de um homem entrar no casamento? Nenhum. Então, o DOT vai fortalecer o casamento. O Bitcoin, ele vai fortalecer o casamento, vai dar mais segurança pro homem. Entende? Então, vai acontecer assim. Eu vou colocar um Bitcoin, ele vai colocar um Bitcoin. Se ele separar dela, se ele fazer merda com ela, se ele fizer qualquer coisa com ela, eu vou falar assim, ó, você tá pegando ela na minha mão, não é? Tá bom, você tá pegando ela na minha mão. Agora, se você for separar, se você for separar com ela, se você não quiser mais ela, qualquer coisa que acontecer, você sabe onde vai entregar. Você não vai entregar na rua porque você não achou lá na rua. Você tem que entregar ela na mão de quem você achou, que no caso é do irmão dela, que sou eu. Então é isso. Então, eu vou dar segurança pro cara que ele vai ter Bitcoin, que ele vai ter dinheiro, que ele vai ter segurança, que se qualquer falsa acusação que for feita contra ele, ele vai ter a segurança que ele vai sair por cima. E se ele fizer qualquer merda com ela, os bitcoins que estão na carteira vai ser totalmente dela e da criança, né? Se ele deixar ela grávida ou com alguma criança, o dinheiro que eu coloquei e ele colocou vai ser para ela e para a criança, para ela se sustentar e sustentar a criança também. Entendeu? Como o relacionamento se fortalece com o DOT e com o Bitcoin. Hoje em dia não. Hoje em dia o que acontece? O cara pega a sua filha, ele abusa dela, né? Porque cara, ele tira a virgindade, que é a coisa mais valiosa que a mulher tem, e depois joga ela fora. Aí o marido futuro dela vai encontrar ela sem virgindade porque o otário, o Zé Droguinha, pegou a sua filha. E aí? Pois é, tirou o item mais valioso dessa mulher. Ela já cai 50% do valor dela. A quilometragem da mulher já cai 50% cada homem que passa por ela. Cada homem que tira a virgindade dela, cada homem, nossa, cai 50%. E algo, mas por que cai 50%? Porque todos os homens que passaram por essa mulher, ela vai fazendo um megazord. Uma coisa boa de cada um. Aí o marido dela, que for ficar com ela no final de tudo, ela vai comparar ele com cada homem que já passou por ela. O que acontece? Ela não vai achar porque não existe homem perfeito. Ela vai montar um homem perfeito, comparando todos os requisitos de todos os homens que passou por ela. Ah, aquele dali tem um pau grande, aquele dali tem uma pegada melhor, aquele dali tem mais dinheiro, aquele dali... Então ela vai criar um megazord de um homem perfeito. E o futuro marido dela, ela quer que aquilo que ele preencha todos esses requisitos. Na verdade, ele não vai preencher porque esse homem não existe, entendeu? Esse homem perfeito que ela monta não existe. O que acontece? Ou ela vai ficar comparando ele vai ficar um relacionamento insuportável, porque ela vai ficar comparando ele diversos momentos com esse homem perfeito que ela cria, ou ela vai ficar sozinha pro resto da vida dela. Só tem esses dois requisitos, entende? Então, enfim, é isso, cara. Então, a única coisa que pode fortalecer o seu relacionamento e o seu casamento é o Bitcoin, tá? Não tem outra coisa, é o Bitcoin, tá? É o Bitcoin. Se você... Outra coisa também, tá?
a mulher, o que que a mulher precisa? O que que a mulher vê em um homem? O homem, para ela precisa ser provedor e protetor. Essa é a função do homem. A mídia pode falar outra coisa, mas todo mundo sabe que a função do homem é ser provedor, proteger a mulher, né, financeiramente, prover coisas para ela, provedor, tá? E protetor para proteger ela de tudo, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Então, enfim, é isso que o homem, essa é a função do homem. Essa é a função do homem, tá? Foi por isso que a Eva foi tirada da costela do Adão. A costela fica onde? Debaixo do braço, certo? A costela fica debaixo do braço. Então, a função do homem é proteger a mulher. Você não protege sua costela debaixo do braço? Até mesmo no boxe não tem como você proteger, não tem uma técnica para você proteger a costela. Então, a mulher serve para isso, para você proteger ela. Então, se você não tem Bitcoin, como é que você vai proteger sua mulher, cara? Se você não tem pelo menos um satoshi na sua conta, você não é provedor e nem protetor. Entende? Então, enfim. Então, para isso que serve o Bitcoin, tá bom? É isso aí, cara. Então, se você quiser ser provedor e protetor, compre Bitcoin ou se arrependa amargamente. Por isso que só os Bitcoiners no futuro vai ser homem de verdade e vai poder prover e proteger a sua família, a sua esposa, e vai poder arrumar uma mulher de verdade, virgem, sem ninguém ter passado por ela, beleza? Então é isso aí. Pra você que ficou até aqui, tenho o meu mais sincero obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Mas antes de eu dizer tchau, deixe seu like, se inscreva nesse canal, tá? E fortalece muito nós aí. E lembre-se, estude Bitcoin ou se arrependerá amargamente. Eu não tô falando daqui a 10 anos, não tô falando daqui a 15 anos. Tô falando daqui a 5, 6, 7 anos. Se você não comprar Bitcoin agora, daqui a 5, 6, 7 anos, você se arrependerá amargamente, tá bom? Então, compre Bitcoin para você ter uma mulher, ter filhos estruturados, ter filhos de verdade, ter uma família bem estruturada de verdade. Porque o maior sonho de um homem é ter uma família. Você pode recusar, você pode não querer, mas esse é o verdadeiro sonho de um homem. É ter uma família bem estruturada e numerosa, tá bom? É isso daí. E compre Bitcoin ou se arrependa amargamente. Quer dizer, compre não, estude Bitcoin ou se arrependa amargamente, beleza? É isso aí, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!